Olá, amigos do programa Business RS. Estamos começando a segunda parte do debate sobre a regulamentação ou criminalização do coaching e do mentoring no Brasil. Você que nos acompanhou a semana passada ou que não teve a oportunidade de acompanhar, o programa está lá no nosso canal no YouTube, programa Business RS. Você pode assistir a primeira parte e hoje nós daremos continuidade seguindo o debate sobre esse momento único na história do desenvolvimento humano. Vem conosco falar de negócios. No início da nossa jornada com o coaching no Rio Grande do Sul, que já se vão 9 anos, eu me afastei de muitas pessoas, de muitas parcerias por questões de vaidade, né? E de ausência de congruência, ou seja, entre aquilo que era falado em sala de aula e aquilo que era executado fora de sala de aula. Então, concordo plenamente com aquilo que a Ana falou, não é um momento de vaidade, não é porque o Ronald criou a ideia legislativa, ou fulano ou ciclano, é um momento de união em torno de um objetivo que é a discussão da profissão de coach e de mentor no Brasil. Ponto. Não é, Hansen? Concordo contigo e agora vou me dirigir à audiência que não é coach. Como que eu chego num coach, esse profissional que é qualificado, que tem as competências, que tem os certificados, exija desse profissional, quando tu for conversar com ele, qual a instituição que ele estudou, pede o diploma. Nossa instituição, a SGC, nós diplomamos, nós temos um tempo de curso, nós temos uma metodologia, nós somos baseados em valores, nós temos a nossa linha de ensino. A experiência do profissional, né, Hansen? Que conta, e aí esse é o ponto da tecnologia daí, né, Ronald? Fica mais fácil tu ter acesso a esse tipo de informação para te saber se aquele coach ele não é um coach de Instagram. Né? Se ele não é só o coach do Facebook, que ele projeta algumas frases bonitas e consegue se vender lá, porque ele patrocina, ele paga aquela mídia gera um engajamento, ele consegue entrar dentro de isso qualquer um pode fazer, né? E aí tudo se compra e tudo se vende. Essa é uma outra realidade também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Busca certificação, pede pro teu coach, quando ele for fazer uma sessão contigo, uma conversa contigo, pergunta para ele onde é que tu te formou, quem foi teu instrutor, onde é que tu buscou. O Ramon agora voltou de São Paulo faz pouco tempo também, mais uma formação no currículo. E aí hoje as pessoas perguntam, Eduardo, mas o que tu é? Eu sou coach. Se chegarem na minha família hoje, o que tu faz? O que teu filho faz? Perguntar para minha mãe, ele é coach? Sim. E aí eu trabalho com essa metodologia, eu assumi isso porque eu acredito nessa linha de trabalho e no desenvolvimento por competências, como eu tinha falado antes. Só te cortando, um gancho que o Hansen está falando, e isso aqui eu queria chamar muito a atenção de vocês que estão em casa nos assistindo. A pessoa que se propõe, olha, eu quero trabalhar como coach, você tem que gostar de pessoas. A questão do dinheiro, a questão do retorno financeiro que tu tem com isso é importante, claro que é. Principalmente aqui o exemplo do Eduardo, que há 6 anos já vive exclusivamente financeiramente do coach. Mas se você visar única e exclusivamente a questão financeira, não vai resolver. Vai primeiro com a questão das pessoas. Fechou ali, aí você vai ser um bom profissional. Vai ser uma pessoa que vai ter trabalho, vai ser uma pessoa que vai ser reconhecida. Até porque, né, Ramon, se a pessoa, o coach, não gostar de pessoas, ele está numa profissão totalmente... Não é congruente, né, equivocado, Nada total, congruente. total. Eu tenho acompanhado muitos profissionais que têm utilizado as formações em suas profissões, né? Então, também é uma linha que pode ser abordada. Temos nas formações pessoas que buscam o processo de coaching, no segundo momento a formação de coaching, muitas vezes, com o objetivo de agregar a sua profissão, né? De melhorar a sua performance dentro da profissão. De utilizar buscar ferramentas. Heteroconhecimento. E ontem ainda eu falava com um colega, agora me lembrei, que ele me comentou assim, Flávia, eu já estou querendo tirar da minha apresentação o coach. Ele já está usando outra palavra, o consultor, alguma coisa, e eu disse para ele, não faça isso. Perfeito. Porque se você tem segurança no trabalho que você faz, ninguém engana, né? Muito tempo as pessoas. Eu quero aproveitar nesse momento, né? Porque eu estou há muito tempo nessa área e hoje, casualmente, hoje pela manhã eu dei uma entrevista numa rádio onde eu falava isso.
Não faça isso. Não, por quê? Há 9 anos atrás, quando eu comecei, eu já previa que a profissão de coach iria ter um desgaste, por motivos óbvios. Ela se tornou uma profissão muito desejada num prazo de tempo muito curto, com uma remuneração alta, e tudo que causa esse tipo de explosão relâmpago acaba causando... É um fogo de palha, né? É um fogo de palha e acaba causando problemas com pessoas. Isso é inevitável. O que nós precisamos ter nesse momento, né, Flávia, é a maturidade de entender que precisa sim haver esse momento, que a partir desse momento, mais um clichê, vão ser separados o joio do trigo, e que realmente os profissionais sérios e as entidades sérias irão permanecer. Por quê? Porque essas entidades e essas pessoas não têm vergonha do que fazem e não têm vergonha de nada do que está acontecendo. Tanto que nós estamos aqui de peito aberto, né, colocando a nossa imagem, defendendo a nossa profissão, porque nós somos frutos da transformação que o coaching e o mentoring trouxe. E nós sabemos o benefício que isso pode fazer para as pessoas. Quero trazer uma linha, Ronald, também que é muito importante, e quando nós recebemos o contato da tua produção para vir participar contigo no programa, me veio uma memória muito boa, que foi quando nós levamos o projeto para a Assembleia, lembra? E nós fomos lá na Assembleia, e quando nós recebemos a votação do Dia do Coach no Estado, e foi uma votação unânime. Então, eu também acredito que tanto a nossa linha política... Para quem não sabe, Dudu, qual é o dia do coach mesmo? No dia 12 de novembro, nós conseguimos fazer no Rio Grande do Sul por uma aprovação unânime. Isso foi um marco na história, assim, foi muito positivo. Através do Eduardo Keller, também foi nosso parceiro e atua hoje como coach e também está na política, né, inclusive. Diga-se de passagem, uma história de sucesso que veio da sala de aula. Vou contar rapidamente. Duda Keller, vereador em Cachoeirinha, no município de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Em 2014 ele estava em sala de aula conosco e definiu que em 2016 ele iria concorrer para vereador do município onde ele reside. Primeira eleição, ele foi eleito. Diga-se de passagem, aproveitando o teu gancho, nós estamos indo dia 26 de junho para Brasília para falar com o senador mais votado do Rio Grande do Sul para buscar apoio à nossa causa. Muito bom. É digno de aplausos, né? Exatamente. E nós somos resultados, né? Se você vai contratar um coach, a maioria das nossas turmas na SGC, né, na Sociedade Gaúcha de Coaching, são indicações. São indicações. São indicações. São Então, bons resultados que foram transformados e quem vai para a sala de aula sabe do amigo, do namorado, do marido, do parente que viu a transformação, ou seja, ela é real, ela não está dentro da cabeça da pessoa e diz, não, eu quero essa transformação para a minha vida também, eu quero melhorar assim também. E é aí que a coisa acontece. E Ana, me diz uma coisa, a partir do momento, eu tenho absoluta certeza que assim como o cidadão sergipano lá, ele conseguiu o apoio, que são 20 mil assinaturas, nós vamos conseguir, obviamente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A partir disso, quais serão os próximos passos? Olha, eu acredito que realmente a gente tem que buscar esse momento de união entre os coaches que trabalham de uma maneira séria, né? E acho também que é importante nós buscarmos um método de propagar os benefícios do coaching, engajar pessoas que foram transformadas pelo coaching, tá? Eu até sempre brinco que a gente sabe que tem coach de tudo que é área. Então eu estou chamando o pessoal da TI para viralizar essa questão. Estou chamando também o pessoal do marketing, da publicidade, né? Que usem a sua expertise profissional para dar apoio à nossa causa, né? Porque realmente é necessário que a desinformação não seja superior aos benefícios que o processo está trazendo. Ana, né? aproveitando o teu gancho, acredito que tu tocou num assunto, né, que existe coach para tudo, e eu já escrevi um artigo para o LinkedIn,
eu já fiz uma live sobre isso, que é sobre os mitos do coach. E aí, Ramon, eu gostaria, eu sei que tu domina isso também de trás para frente, o mito número 1, existem coaches para tudo. Por que existem coaches para tudo? Na verdade, toda vez que eu escuto isso, toda vez que esse debate ele é trazido à baila, eu digo assim, ó, que coisa boa que existe coach para tudo. Se existe médico, engenheiro, advogado, nas mais diversas áreas de especialidade dentro daquele conhecimento, no coach não poderia ser diferente. Né? A maioria... A própria medicina também. A própria medicina. A pessoa sai assim, eu me formo coach, eu sou um clínico geral. Tá, mas agora onde é que eu vou? O que eu vou trabalhar? Né? E aqui eu estive recentemente em Caxias, lá na turma 104, o nosso instrutor, nosso parceiro da Serra Gaúcha, o Adriano, ele se especializou em transição de carreira. Isso é o que ele trabalha. Na minha turma, quando eu fiz a formação, nós tínhamos uma nutricionista que ela se especializou em coach de emagrecimento. O próprio Eduardo Hansen também, essa questão, trabalha muito fortemente a questão de carreira, não só transição, mas de performance também. A própria questão também do coach esportivo. Que trabalha a questão de autoestima, a questão de melhorar a performance física da pessoa. Né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que o coaching ele é aplicado a toda e qualquer área do conhecimento humano, mas ele vem muito somar. Ele soma muito com isso. O próprio Conselho Federal de Psicologia recentemente não lançou, não sei se foi uma nota. Foi uma nota. Uma nota orientativa. Orientando todos os psicólogos, dizendo, olha, façam a formação porque vai ser um conteúdo riquíssimo que vai somar na profissão de psicólogo. Perfeito. Pessoal, nosso papo está fantástico. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial. Vamos voltar depois falando ainda sobre os mitos do coaching. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje numa forma completamente nova, forma de debate. Hoje estou aqui com convidados muito especiais, com um debate sobre a regulamentação ou criminalização do coaching, ou melhor, a elevação do nível de discussão sobre a profissão de coach e mentor no Brasil. Nós falávamos no último bloco sobre mitos do coaching. E aí eu quero passar a palavra para o Eduardo Hansen, falar um pouquinho para nós sobre o segundo mito, que nós temos muitos coaches no mercado brasileiro. O que tu tem a falar sobre isso, Hansen? Pontual. Qual é o problema? Qual o problema de ter muitos coaches no Brasil, por exemplo? Porque assim, na realidade, quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano, e depois o Ronald vai complementar com alguns dados sobre o Brasil nessa linha de desenvolvimento, eu não vejo nenhum problema em ter mais coaches no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região metropolitana. Hoje eu mentoro alguns coaches, né, Ronald? Eu trabalho com mentoria com alguns coaches para justamente fazer com que esses coaches se conectem com a sua essência, assim como nós fizemos com os nossos clientes. Nós trabalhamos em cima dessa transformação e eu não vejo problema nenhum, porque assim, nós temos que entender hoje todas as linhas de trabalho. Nós entramos na era do compartilhamento. Se tu não compartilhar, se tu não gerar aprendizado, se tu não trouxer novas ações, novas linhas, novos formatos e buscar inovação, nós temos que entender que o futuro ele já é agora.
E o coaching, ele é uma profissão do futuro, ele é uma profissão do agora. Então, quanto mais profissionais qualificados, mais profissionais bem treinados e orientados, melhor vai ser para aquela pessoa ou para aquela empresa ou para aquela organização que tiver acesso a esse profissional bem treinado. Hoje nós temos que ter o conhecimento, nós temos que ter as habilidades e nós temos que ter as atitudes corretas. Aí o Ronald trouxe também num outro momento a congruência sistêmica, que é muito importante. É aquilo que eu falo e é extremamente aquilo que eu faço. É ponto. E é assim, ó, é isso e ponto. Não temos uma vírgula, não temos mais nada. Quando nós trazemos profissionais que querem se conectar com o seu novo formato de vida, seja saindo de uma grande companhia, até trazendo o teu caso, né, Ronald, que saiu aí de grandes companhias e fundou a SGC e de um formato que vem sendo aí, nossa, eu fiz a turma 26, nós já estamos na 104. Quer dizer, existe uma continuidade, existe um formato de trabalho na formação de novos profissionais. O grande ponto, alguns profissionais fazem a formação e acabam não trabalhando com isso, né? Então, me corrija se eu estiver errado, de 5 a 10% dos profissionais que fazem as formações, eles não trabalham com isso, porque talvez não tiveram os comportamentos corretos. Aí nós já estamos entrando de uma alta performance, é um assunto para, de repente, um outro programa que a gente pode vir a debater sobre isso, mas a linha é, qual é o problema de termos muitos coaches no Brasil? E aí, Hans, eu quero te ajudar nos dados, né? Porque eu participo de pesquisas internacionais em que o Brasil, obviamente, ele está inserido, né? Hoje o Brasil é um dos países onde tem a menor taxa per capita de coaches no mundo, pessoal. Né? Então, assim, existem dados extra-oficiais, até porque justamente pelo fato da profissão não ser regulamentada, que nós temos aí em torno de 70 mil coaches no Brasil. Como você disse, em torno de 5 a 10% apenas trabalham oficialmente como coaches. Se nós pegarmos o último censo do IBGE, que nós falamos aí 204 milhões de habitantes, é só vocês, quem gosta de matemática, fazer a conta que nós vamos ver que nós temos algo como 0,0 alguma coisa coaches no Brasil. Tá? Então, realmente é muito pouco. Eu quero abordar com as meninas agora o terceiro mito. O terceiro mito é o quê? O coaching não funciona, ou o mentoring não funciona. Eu gostaria que vocês comentassem acerca disso. Até o Hansen estava falando sobre isso, né? De muitas vezes as pessoas fazem o seu processo de coaching não para ser coach, mas para quê? Eu vou me autoconhecer. A grande sacada, vamos dizer, é isso. A partir do momento que eu me conheço, eu posso até definir se eu quero ser um coach, trabalhar com essa formação ou não. Se autoconhecer tem algo maior que Conhecer isso. o outro também, né, Flávia? Conhecer o outro, E isso aí, é fundamental. e aí a gente pode fazer um link exatamente com essa questão. Claro que funciona. Se a pessoa chegou ao ponto de se Estamos conhecer aqui, né, o Ana? suficiente para saber que de repente não vai seguir nessa profissão, Sem é porque realmente ela fez um processo válido. Sem E aí, hoje ela tem dúvida. condições de dizer, eu tenho condições de atuar nessa profissão ou eu não tenho. Mas de forma nenhuma isso pode ser interpretado como inválido, né? Muito pelo Sem contrário. dúvida. E algo bastante importante, o processo de coaching realmente para ele funcionar, ele precisa de uma coisa chamada comprometimento. Nós, coaches, inclusive, iniciamos sempre o nosso processo perguntando para o nosso coach o quanto ele está comprometido. Sim. Nós estamos 100% comprometidos. Até porque né? o coach é o condutor, né? Exatamente. Apenas isso, né? Exato. Nós não vamos resolver o problema de ninguém, nós não vamos criar nenhuma mágica, não é um processo milagroso. Até né? brincam conosco, né? O milagreiro, né? Nós não Exatamente. fazemos milagres, né? Não. Não fazemos isso. Mas nós dependemos sim da doação do coaching em relação ao seu processo, porque verdade. obviamente pode acontecer da pessoa se auto-sabotar ou algo do gênero e realmente aí a gente fica... Ana, eu quero aproveitar que a palavra está contigo. Você falava agora há pouco aqui nos bastidores sobre alguns vídeos depreciativos que nós temos tido a infelicidade de cruzar com eles nas redes sociais.
Né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Ronald, eu comecei a pesquisar a respeito do assunto quando surgiu essa temática da criminalização do coaching e eu confesso a vocês que eu fiquei bastante assustada, tá? Porque eu percebi que mais do que uma ideia, a criminalização era uma onda de ódio. E isso realmente me tocou profundamente, porque eu fui observar alguns comentários. A página da onde surgiu esse assunto é uma página chamada Empreendedor Nem é Gente. Então começa por aí a nomenclatura, né? Empreendedor Nem é Gente. E aí o logotipo dessa página então é mais assustador ainda. É uma lâmpada com um excremento humano dentro dela. Então a gente já percebe a questão do ódio absurdamente escancarada. E aí a gente começa a observar o tom dos comentários das pessoas que ali estão partilhando de informações. Coach para mim não é gente, hoje eu atropelei 2 coaches. Que Gente, bom absurdo, que os meus amigos partilham comigo do meu ódio profundo pelo coaching. Então, assim, é necessário separar o joio do trigo, né? Claro que existem maus profissionais que colocam em xeque a nossa credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, julgar dessa forma, criar essa atmosfera de ódio, até de pavor, porque são coisas muito absurdas, não tem explicação lógica por nenhum ângulo que a gente possa analisar. É que a ausência de informação, que isso era o que eu falava, muitas vezes elas nos levam... Claro que alguém que tem um sentimento de ódio, a gente teria que investigar um pouquinho mais o que aconteceu para odiar tanto. Mas o fato de você desconhecer, é mais fácil tu dizer não serve. Eu vou te trazer um argumento que as pessoas trazem, principalmente ligado à psicologia. Poxa, a pessoa estudou 4 anos e vem aí qualquer, faz um cursinho de final de semana, como a Flávia disse, e já está atuando numa seara que é própria da nossa atividade. Não é isso. E realmente a questão da desinformação faz com que se crie esses mitos também, porque acabam sendo mitos, porque não é a realidade da nossa profissão. E aí eu quero trazer uma informação aqui para o grupo e para os nossos telespectadores, que é o seguinte: as mudanças, elas estão sendo avassaladoras em todas as áreas do conhecimento. Eu já falei algumas vezes no programa, eu tive o privilégio de ir para o Vale do Silício em 2018, isso modificou a minha mente sobremaneira. Hoje eu sou um estudioso do futurismo e, por exemplo, o Uber derrubou os táxis. O Netflix acabou com as locadoras. A Blockbuster, que era uma grande... A Blockbuster era uma grande locadora. As câmeras digitais e no celular acabaram com a Kodak. O Airbnb acabou com os O Airbnb está derrubando os hotéis. Exatamente. Então, assim, com todo respeito a todas as classes de profissionais, e nós jamais usaremos qualquer tipo de vídeo ou qualquer tipo de canal de comunicação para falar mal de quem quer que seja, nós estamos falando bem e defendendo a nossa profissão. Se você não se reinventar enquanto profissional, você me desculpa, você está no caminho inverso do que está acontecendo no mundo. Obsoleto. Né? Você está ficando obsoleto e não sabe e não está se atualizando. Tanto ao ponto que nós temos, como nós falamos aqui no início do programa, psicólogos, vários N psicólogos que estão preocupados, sim, que o coaching é uma profissão que consegue resultados rápidos através de técnicas, ferramentas e metodologia, estão se atualizando e usando isso nos seus consultórios. Claro. Né? Então, não há nada contra profissional da área A ou B. O que existe é uma convergência de conhecimentos, como o nosso querido Hansen falou agora há pouco. Só complementando, eu quero convidar você, telespectador, é um vídeo de menos de 5 minutos no YouTube, o Mundo VUCA, que o Ronald fala muito disso em sala de aula. O mundo ele tá volátil, tá difícil de tu fazer previsões, coisas que antes se nós seguirmos essa determinada linha, daqui X tempo vai acontecer. Tu não consegue mais fazer previsões assim. Ele muda de uma forma muito rápida, né? E eu achei interessante um dado dessa questão de como a coisa tá rápida, que eles trouxeram um dado no vídeo de que a televisão, o rádio, demorou 38 anos para atingir 50 milhões de pessoas. O Pokémon levou 22 dias. Né? Eu acredito que com essa fala, nós vamos agora, pessoal, nosso papo está excelente, para um rápido intervalo comercial e vamos voltar para o nosso último bloco,
que está maravilhoso. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, um programa totalmente especial, num formato diferente, onde nós estamos aqui com vários debatedores falando sobre a regulamentação ou criminalização da profissão de coach e mentor no Brasil. Então, como esse é o nosso último bloco, eu queria convidar os nossos queridos convidados a se manifestarem, né, a deixar um recado final para os nossos telespectadores, né, sobre o coaching, sobre o mentoring, sobre a sua experiência e sobre aquilo que espera, né, dessa campanha maravilhosa que nós estamos fazendo de elevar o nível da discussão sobre essas profissões no Brasil. Um princípio que nós temos no coaching é o não julgamento. Então esse é o primeiro convite que eu faço para vocês. Baixem a régua do julgamento de vocês, se informem, procurem a Sociedade Gaúcha de Coaching, aonde é feito realmente um trabalho sério. Se nós pegarmos os cases de sucesso, que eles superam em muito os casos de insucesso, nós vamos se dar conta de que aqueles que tiveram cases de sucesso fizeram alguma formação, seja para se tornarem coaches ou seja para serem coaches, né, de um profissional, foi feito por pessoas sérias. E daqui a pouco, os casos de insucesso, na sua esmagadora maioria, foi feito por algum aventureiro. Então, isso é um convite que eu faço. Eu chamo a atenção para aquela profecia maia do ano de 2012, que acho que dizia que o mundo ia acabar. Uma coisa que eu, fazendo um gancho no que o Ronald falava, o mundo acabou, ele mudou e ele está se transformando numa velocidade muito rápida. Estar estagnado é uma coisa que você vai perder espaço no mercado. E aqui eu trago uma frase que o Ronald sempre coloca para nós em sala de aula, e hoje eu, com muita alegria também, instrutor da SGC, passo para os alunos, que é a frase do Jack Welch: no futuro todos os líderes terão que ser coaches. Ou você se adapta a isso, ou você vai estar automaticamente descartado. Jack Welch foi considerado um dos maiores administradores do século XX. Então, eu diria o melhor administrador, o executivo do século XX. O executivo do século XX. Então, é uma profissão que veio para ficar, ela transforma, ela realmente acontece, né? E deixo aqui, finalizando a minha fala, o convite de você e para quem você tiver os seus contatos, poder passar para apoiar essa ideia legislativa, tá? Que para nós podermos regulamentar essa profissão. Flavinha, a palavra é tua. É verdade. Eu estava aqui pensando que a nossa vida, ela é feita de escolhas, né? É simples assim. E sempre que nós possamos fazer uma formação ou escolhermos o nosso coach, escolher o nosso mentor, que ele seja referência, que ele seja excelência naquilo que ele faz. Não tenha pressa em escolher um profissional, né? Se informe. Hoje em dia é impossível alguém dizer que não tem informação, se a informação está na nossa mão. A qualquer momento, né, está na nossa mão. O coach, ele é transformador. Tanto é que nós puxamos, né, Ana, essa deixa que nós estamos aqui. Eu sou a prova viva disso. E eu agradeço muito aos meus colegas, agradeço a esse programa maravilhoso, é uma honra estar aqui e eu desejo que todos tenham uma ótima noite e votem, né, apoiem nós essa causa, que só os bons têm que permanecer nessa formação. Obrigado, Flavinha. Hansen, tua palavra final, tua mensagem final. Chegou o momento de nós nos reinventarmos, de nós buscarmos algumas linhas diferentes e tu sair de uma caixa e talvez ir para um próximo nível teu, sem caixas mais.
nós pedimos realmente a consideração, vou usar as palavras do Ramon, vota lá, nos apoia, porque isso é uma causa que a gente já iniciou no Rio Grande do Sul há algum tempo atrás. Estamos indo na linha da regulamentação agora, que é muito importante, porque nós trabalhamos com o desenvolvimento humano, nós trabalhamos com coach, e nós somos coaches na realidade, e nós precisamos do teu voto. Assim como o Ronald trouxe algumas empresas que passaram por modificações, é o momento dos profissionais passarem por modificações, é o momento das corporações buscarem novos formatos. Nós sabemos que o mercado hoje ele vem numa transformação constante, não conseguimos fazer mais previsões e com certeza os profissionais que trabalham com uma metodologia certa, com uma forma correta, com uma congruência sistêmica, esse profissional vai estar junto na regulamentação, porque é fato e é necessário para uma profissão que está ajudando, potencializando tantas pessoas e tantas empresas a atingirem seu próximo nível, a atingirem o seu sucesso, a transformarem sonhos em realidades. Isso é muito importante, a gente tem que entender isso, que cada ser humano hoje tem uma essência e essa transformação ela tem que vir na essência. E por isso que eu, Eduardo Hansen, apoio a regulamentação do coaching no Brasil. Obrigado, tá, Ronald? Mais uma vez é um prazer. Eu vi essa ideia em sala de aula acontecer na tua cabeça e hoje estar aqui contigo é uma honra para mim, uma felicidade. Gratidão. Ana, a palavra é tua. Bom, eu vou começar agradecendo bastante o convite do Ronald e também a oportunidade de estar aqui participando com mentes tão brilhantes desse debate, né? E agradeço principalmente pelo momento de poder discutir algo que realmente estava me trazendo um desconforto, porque eu me perguntava por que diante de uma situação como essa, de pessoas fomentando a criminalização do coach, ninguém se manifesta, não está acontecendo um movimento. O que está acontecendo? Por que essa apatia? Por que não há uma reunião de esforços em relação a isso? E eu raciocinei e fiquei pensando, não, de repente as pessoas acham que isso é um fogo de palha, não precisa a gente se mobilizar que vai passar. Só que não passou. Isso virou de uma ideia legislativa a uma sugestão que muito provavelmente lá por agosto vai ser discutida a questão da criminalização do coaching. Então não é o momento de sermos omissos, não é o momento da gente esperar a onda para passar, não, muito ao contrário. Eu me lembro que eu tive acesso a essa informação porque a minha mãe, circulando na internet, ela viu um grupo de Facebook que dizia essas atrocidades aí contra o coach. E automaticamente eu vi que ela estava lá muito focada a digitar alguma coisa e eu disse, o que foi, mãe? Tu vê o absurdo? As pessoas falando mal do coaching. E eu achei isso tão fantástico, por quê? Porque ela não sabe o que é o coaching tecnicamente, mas ela sabe o efeito que fez na filha dela. E isso é o suficiente para levantar qualquer bandeira. Então, esse é o momento de chamar todas as pessoas que foram transformadas de alguma forma pelo coaching e que estão engajadas e são sérias, comprometidas com a atividade, para fazer um movimento de força em relação à regulamentação, porque é necessário e não é o momento de esperar a onda passar. É agora que a gente tem que se posicionar e eu conto com todos vocês nessa luta aí que é bastante importante. Muito legal, Ana. Gratidão. Bom, pessoal, a palavra final que eu quero passar para vocês, num primeiro momento eu não poderia deixar de agradecer esses convidados maravilhosos que enobreceram esse espaço aqui, esse debate. Eu quero agradecer também muitas entidades de norte a sul que vêm aderindo à nossa causa. Eu vou citar aqui algumas delas, a Brap Coaching, que é a Associação dos Profissionais de Coaching, a Abra Coaches, Associação Brasileira de Coaches, o Nelson Vieira, presidente, Master Coach da Companhia Brasileira de Coaching. Quero citar aqui, falando do Rio Grande do Sul, o Jefferson Rosa, o nosso querido presidente da Associação Gaúcha de Coaching, né? E N profissionais, Alexandre Ascal, que fez live esses dias, né? Enfim, todos esses profissionais que estão nos apoiando nessa causa. Não foi falado aqui, até porque o nosso tempo é curto, mas quero dizer para vocês que a profissão de coach e mentor, em todos os países do mundo, ela é consolidada, completamente consolidada, em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, na Europa, né? Então são profissões que realmente elas
tem a sua valia e a sua consideração no mundo inteiro. Nós, enquanto profissionais dessa área, estaremos lutando o tempo todo para mostrar o quanto ela é essencial na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, porque cada vez mais, como o Hansen havia dito num bloco passado aqui, é a profissão do presente e a profissão do futuro. E isso, quem está falando, não é uma pessoa interessada somente no coaching e no mentoring. Quem está falando são relatórios de profissões do futuro. Por quê? Porque o mundo digital está nos levando ao isolamento. Esse isolamento vai levar as pessoas a procurarem profissionais para dividir as suas amarguras, dividir os seus pensamentos, porque as pessoas estão interagindo cada vez menos. E esses profissionais vão ser os profissionais da área de desenvolvimento humano, sejam eles psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, mentores e etc. Então, essa luta, ela não é uma luta somente do coaching ou do mentoring. É uma luta de todos aqueles que apreciam trabalhar com pessoas e que veem nas pessoas o início, o meio e o fim de tudo. Então, quero deixar essa palavra final para você, agradecer a sua audiência nesses 2 programas, um programa completamente diferenciado, que eu tenho certeza que vai reverberar muito nas redes sociais, no país afora. E, claro, não poderia deixar de solicitar o teu apoio à nossa ideia legislativa. O link vai estar aqui embaixo para você entrar lá, votar a nosso favor. Precisamos de 20 mil assinaturas até o dia 5 de setembro e para isso nós contamos contigo. Como sempre, voltamos todo domingo às 22h30 com um programa inédito para você e, obviamente, nas redes sociais, em especial no YouTube, toda segunda-feira de manhã um programa novinho em folha para você nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.